Olá pessoal, tudo bem? Tem gente me perguntando por que eu resolvi começar o GESTA, que é o nosso grupo de estudo supervisionado em teoria do apego, estudando o livro Cuidados Maternos e Saúde Mental. Esse foi um livro escrito por Bowlby, foi o primeiro trabalho dele, quando ele foi convidado pela Organização Mundial de Saúde para avaliar o estado de crianças institucionalizadas, crianças que estavam sem cuidados parentais, né? Sem ter como ter um cuidado individualizado, né? Privadas desse cuidado materno. E aí, é um livro doloroso, porque a gente vai estudar os efeitos da privação materna. E privação é privação mesmo. A gente vai estudar o grau de privação e os efeitos, muitas vezes, irreversíveis aí, né? Dependendo da idade, dependendo do tempo de privação e das condições dessa institucionalização, a gente vai ter efeitos muito graves. Então, é um livro doloroso, assim, de se começar a ler, né? E é assim que Bowlby começou a sua jornada, estudando a delinquência infantil, infanto-juvenil, né? Estudando as crianças privadas de cuidado e vendo as consequências. Então, de algum modo, eu queria trilhar esse caminho, sabe? Olhando com os olhos dele, sentindo a dor que ele sentiu quando teve acesso a essas crianças e percebeu a necessidade urgente de fazer uma transformação nesses espaços de institucionalização, onde acreditava-se que era melhor a criança não criar vínculo com os cuidadores secundários, né, com os cuidadores da própria instituição, para que ela não pudesse se apegar e depois sofrer uma separação para uma família adotiva, por exemplo, que não é uma ideia ainda tão antiga, talvez ainda tenha gente pensando isso. E ele vai lá e mostra que não. Uma criança que tem um cuidado exclusivo, atencioso, amoroso, responsivo, mesmo que ela precise passar por uma perda posterior, ela já vai ter se desenvolvido, né, numa velocidade, nesses primeiros 2 anos de vida principalmente, que em nenhuma outra época da vida isso é possível. Então é inadmissível deixar uma criança sem vínculos, né? Então a gente começa o percurso por esse livro, porque eu quero mesmo que cada um sinta. E por mais que no nosso consultório, né, quem não trabalha com adoção especificamente, esse é um livro para mim que quem trabalha com criança institucionalizada precisa ler e reler, né? Mas se não é a sua prática, ainda assim nos nossos consultórios, né, a gente vai estar o tempo todo lidando de algum modo com aquilo que faltou, né? Às vezes não é uma privação tão grave, uma institucionalização, mas é uma negligência afetiva, é uma dificuldade de conexão que houve e que gera lá na frente uma dificuldade de reconhecer e manejar qual é o nosso estado interno, qual é o nosso estado emocional. E assim, a gente vai, é um livro cheio de pesquisas, mas o Bowlby, ele realmente tem assim umas palavras que eu digo são muito lindas e fofas, ele é muito visionário. E, por exemplo, ele diz aqui, ó: a tarefa de cuidar de bebês e crianças pequenas é absorvente e fatigante, mas quanto mais ela aprende sobre a natureza da criança de que ela está cuidando, mais simples e gratificante pode vir a ser a sua tarefa materna, né? Da mesma forma que um jardineiro trabalha mais facilmente quando compreende a natureza das plantas que cultiva. Havendo essa compreensão, a mãe normal, né, poderá confiar mais na sua força dos instintos, na certeza feliz de que a ternura que sente é aquilo que o seu bebê mais precisa. Eu acho uma frase de empoderamento, sabe? Você pode dizer, a teoria do apego culpabiliza muito a mãe, põe todas as necessidades da mãe. É claro que aqui, fazendo um recorte histórico, ele vai falar mais, embora logo no começo do livro ele diz, eu vou falar mãe, mas entendam mãe como essa figura que tem aí biologicamente um maior acesso e vínculo, mas ele fala da importância do pai, né, e dos cuidadores que compõem a rede para dar suporte a essa mãe para que ela possa cumprir esse papel. Ele tem muita clareza e fala isso no discurso dele o tempo inteiro. Aí olha outra frase legal aqui do livro, que ele vai falar assim, ó: uma criança, ela precisa sentir que é objeto de prazer e de orgulho para sua mãe, para sua família. Assim como uma mãe necessita sentir a expansão da sua própria personalidade na personalidade do seu filho.
ambos precisam se sentir profundamente identificados um com o outro, né? Da mesma maneira, a provisão de cuidados maternos não pode ser considerada só em termos de números de horas por dia, e sim em termos de prazer que mãe e criança podem obter na companhia um do outro. Esse prazer e essa profunda identificação de sentimentos só são possíveis para cada um dos dois se o relacionamento for um relacionamento contínuo, íntimo e caloroso. Então, é uma construção, né? Que essa mãe só vai conseguir encontrar esse prazer se ela estiver sendo apoiada, cuidada. É muito difícil falar sobre a teoria do apego quando a gente percebe uma escassez de aldeia, né? De apoio a essa mãe. E aí isso vai como uma cruz, né? Uma coisa que eu tenho que carregar que é muito pesado. Isso dói. Então, quando ele fala dessa importância materna de encontrar prazer e só a partir dessa relação mutuamente prazerosa é que é possível construir um vínculo de base segura. Porque para estar ali conectado, respondendo afetivamente àquela criança, é preciso que eu tenha disponibilidade. E essa disponibilidade, ela vem, né? Não é do amor que brota materno, né? É lindo ouvir isso, mas ela vem de uma possibilidade de não estar exausta, né? De não estar exaurida, com um sono que não é possível dar conta, e aí eu tô ali, eu tô irritada, eu tô frustrada, eu tô pensando na minha carreira que eu não posso ter, eu tô pensando nas horas de sono que eu não posso dormir. Como que eu vou conseguir me conectar verdadeiramente e sentir isso que ele propõe, né? Esse prazer caloroso, íntimo e contínuo. Então, eu acho que são questões assim incríveis para a gente começar a trabalhar e discutir. Quando a gente vai discutindo isso no grupo de estudo, a gente vai passando pelos nossos pacientes e tudo, mas necessariamente a gente também vai passando pela nossa história enquanto filhos, como fomos maternados, né? Enquanto pais e mães, como nós pensamos em suprir, como a gente se sentiu quando esteve nesse papel. E tem espaço para toda essa discussão. Então eu acho um livro incrível para a gente começar a pensar em tudo isso, por isso que eu propus, tá bom? Então fica aí, a gente vai começar a próxima turma, vai ter um encontro agora no finalzinho de março, né? E começamos em abril a leitura do livro. Dá tempo aí de adquirir, de ler e de vir com a gente, tá bom? Te espero lá!